Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Quero dizer para os irmãos que é motivo de grande alegria nos encontrar mais uma vez aqui juntos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Quero agradecer pela oportunidade que o pastor também me concedeu nessa noite de mais uma vez poder trazer a mensagem do Senhor. Peço que a amada igreja abra as vossas Bíblias. Aleluia, louvado seja Deus. Lá em 2 Timóteo, a partir do capítulo 4, a palavra do Senhor, a qual nos direciona nesta noite, algo bastante interessante, da qual o apóstolo Paulo tem, assim, um diálogo com Timóteo, uma palavra da qual o Senhor trouxe, aleluia, louvado seja Deus, e o qual falou bastante comigo, e eu creio que todos aqueles que já ouviram essa palavra, que já meditou, o Senhor já falou. E eu peço que nesta noite também o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um, que essa palavra também possa tocar no seu coração, que essa palavra possa fazer o diferencial, aleluia, louvado seja Deus, na sua vida. A palavra do Senhor nesta noite nos fala em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos a quanto guarda a vida. Aleluia, louvado seja Deus. Com bastante expressão, os irmãos possam se assentar em vossos lugares. E esta palavra naquele dia, quando o apóstolo Paulo estava conversando com Timóteo, o apóstolo Paulo, quando fala que ele guardou a fé, não é simplesmente porque ele abriu uma gaveta e colocou ali a sua fé e disse: aqui ela está guardada. Não, ele guardou a fé dentro do seu coração, para que assim ele não possa perder. Ele guardou a fé dentro da sua mente, para que assim ele não possa esquecer. Prevalecendo a fé sobre a vida do apóstolo Paulo, aleluia, louvado seja Deus, quando ele fala sobre essa passagem contemporânea, o qual aquele que teve uma grande revolução no Evangelho, acima do apóstolo Paulo, a Bíblia só relata que só teve o próprio Senhor Jesus Cristo, a qual trouxe essa grande mudança na palavra do Senhor, a qual nos trouxe ao conhecimento da verdadeira fé, a qual trouxe ao nosso conhecimento o que é viver através da fé, a qual trouxe ao conhecimento daqueles a qual cada dia o apóstolo Paulo talvez tinha que ter matado um leão para sobreviver dia a dia. Aleluia, louvado seja Deus. Conjecturando esta palavra, eu vejo dentro deste conteúdo que cada dia o apóstolo Paulo pedia a Deus que acrescentasse sobre a sua vida a fé, para que ele não pudesse deixar de amar o Evangelho. Que a cada dia o apóstolo Paulo pedia ao Senhor que a sua fé possa ser agradada dentro de mim, para que assim eu possa amar aquele a qual eu administro esta palavra. A cada dia o apóstolo Paulo pedia ao Senhor: acrescenta mais e mais dentro de minha fé, para que cada mensagem que eu possa, aleluia, louvado seja Deus, administrar para aqueles que estão me ouvindo, essa fé possa ser simultaneamente mudada dentro do coração, que essa fé possa ser praticada dia a dia, aleluia, louvado seja Deus. Passando por grande dificuldade, talvez muitas das vezes, o apóstolo Paulo acreditava que através da sua fé em prisões apareceria alguém para que assim pudesse confortar não somente, aleluia, louvado seja Deus, os seus pensamentos, mas também o seu corpo, muitas das vezes amortecido por ser surrado, aleluia, por amor ao Evangelho. Através dessa fé, o apóstolo Paulo teve a capacidade de suportar diversos julgamentos, muitas das vezes apelando para o próprio homem, para que pudesse assim ser julgado, aleluia, louvado seja Deus. Mas que ele queria, na verdade, era que naquele dia Timóteo pudesse acrescentar e pudesse conhecer as suas mensagens. O que eu quero trazer nesta noite ao conhecimento dos irmãos é que muitas das vezes, quando nós começamos a ouvir uma mensagem, aleluia, louvado seja Deus, eu falo isso de mim porque eu sou a pessoa que reparo muitas mensagens quando o pregador está pregando aqui, e muitas das vezes quando ele fala alguns versículos, algumas passagens na Bíblia, geralmente eu já falo: Senhor, esta palavra não está sendo julgada da forma correta, esta palavra
palavra não está sendo conjecturada conforme foi dito dentro da sua palavra, e muitas das vezes nós deixamos de poder prevalecer, aleluia, louvado seja Deus, a essência da palavra do Senhor, simplesmente para poder ouvir aquilo. Mas o que eu quero dizer para amados irmãos, que não possamos, nós deixamos de julgar aqueles o qual está administrando a palavra do Senhor, que muitas das vezes nós queremos julgar o ensinamento do nosso pastor, simplesmente para poder dizer que ele está pregando errado, que ele está nos ensinando errado. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o teu santo nome. E muitas das vezes nós deixamos de observar a isso, mas que o apóstolo Paulo queria que Timóteo pudesse crescer espiritualmente, ter o conhecimento, aleluia, louvado seja Deus, aquilo que ele ensinou, e que nós possamos ouvir dia a dia também as mensagens do nosso pastor, a mensagem daqueles que o Senhor direciona para poder trazer adiante de nós. Se nós queremos ter um bom conhecimento da palavra do Senhor, nós devemos amar as mensagens daqueles que nos passam, assim como Timóteo ensinou, porque muitas das vezes pessoas vêm, pregam sobre fábulas, mensagem que nos engana, e achamos porque somente caracterizou o nosso ego, amaciou, aleluia, louvado seja Deus, aquilo que nós queríamos ouvir, tampou os nossos pecados. E muitas das vezes os nossos pastores pregam a mensagem da qual traz à tona aos pecados que nós estamos praticando, e a palavra de Deus é como uma faca que corta, e quando ela começa a cortar, aleluia, louvado seja Deus, que aquilo que estamos errado vem ao conhecimento, nós falamos: Senhor, eu não quero esta palavra, porque essa palavra está revelando aquilo da qual eu estou praticando, aleluia, louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor naquele dia, quando o apóstolo Paulo conversava e dizia, aleluia, era para que Timóteo pudesse afastar-se dessas coisas. Em 1 Timóteo, no seu capítulo 1, o versículo 4, vai falar sobre isso, aleluia, que muitos, aleluia, já estavam pregando essas mensagens, que aquilo já estava afastando, aleluia, o povo da presença de Deus. O povo já estava deixando a essência do evangelho para poder ouvir essas mensagens que agradavam. E nossos dias atuais, isso também acontece, e eu acredito que naquele dia esta mensagem foi levada bastante adiante. Talvez entrou noite adentro e a madrugada, quando eles estavam conversando, mas como o apóstolo Paulo era homem conhecedor da palavra de Deus, quantas das vezes talvez ele já teria até mesmo lido os pergaminhos antigos, aleluia, da qual falava do Senhor, da qual falava do que era fé, e muitas das vezes ele não cria naquela fé, mas a partir do momento que ele começou a caminhar a sua jornada com Cristo, ele começou a entender o que era fé. O que era fé não era somente ele pensar que fé existiria através de algumas palavras, mas a fé começou a viver dentro do seu coração, aleluia, louvado seja Deus. E eu creio que a partir daqueles momentos, quando ele começou a anunciar e ensinar para Paulo poder para Timóteo guardar a fé da maneira que ele estava guardando, aquela mesma fé que ele anunciou, que o Timóteo pudesse conseguir levar aquilo, aleluia, louvado seja Deus, conforme talvez quando ele estava sendo instruído por Gamaliel, ele levou aquela mensagem, lembrou, quando ele começava a pronunciar, ele disse, aleluia, ele poderia ter dizido para Timóteo, que você quiser conferir dentro da palavra do Senhor, naquele tempo não existia ainda a Bíblia Sagrada, mas já existiam os pergaminhos, e ele falou, lembra-se do profeta Abacuque, louvado seja Deus, lá no seu capítulo, aleluia, engrandecido seja o teu santo nome, no seu capítulo 4, louvado seja, capítulo 2, e o versículo 4, que vai falar que o justo viveria pela fé. Aleluia. Então certamente Paulo queria expressar que não era somente por riqueza que o justo teria que viver, que o justo teria que viver através das promessas, que o justo teria que viver através da sua fé, tendo a certeza que a fé poderia mudar a sua estabilidade de vida, que através da fé poderia mudar aquilo do qual poderia ser realizado sobre ele. E eu creio que naquela noite ou naquela tarde, quando eles estavam conversando, Timóteo começou a pensar, aleluia, como eu posso assim simplesmente deixar de ouvir as mensagens do homem do qual estou caminhando lado a lado com ele, porque ele conhece as escrituras sagradas, ele conhece palavras que mesmo antes do meu próprio Senhor já existiu. Ele está falando para mim que esta fé já existia, que esta fé trazia à tona de todas as coisas, e um povo que vivia em cativo também esperava, aleluia, louvado seja Deus. E uma mensagem bastante interessante que traz sobre os nossos corações é
Porque Abacuque sempre pedia pela fé e orava, louvado seja Deus, conforme o presbítero Nocivaldo ora, que o Senhor pudesse avivar a sua obra, que essa fé não seja somente uma fé mutana de momento instantâneo, mas que essa fé possa viver dentro de vós, que essa fé possa viver dentro do coração dia a dia, que essa fé possa acrescentar e nós possamos acreditar e tentar combater o nosso bom combate, que nós possamos combater os nossos dias não somente pelas dificuldades, mas pela necessidade do pecado bater ao nosso redor, que nós não possamos deixar simplesmente as feridas, aleluia, do pecado estar expostas sobre a nossa pele, mas buscar diante de Deus o tratamento espiritual, para que nós possamos prevalecer e chegar no dia do grande dia, nós possamos dizer também: Senhor, guardamos a nossa fé, vencemos o combate da esperança e alcançamos o objetivo da justificação adiante de Ti, porque a palavra do Senhor nos faz falar, aleluia, em Hebreus 12:14, que aleluia, santo seja o nome do Senhor, que possamos seguir a paz com toda a justificação, que sem a qual ninguém verá Deus. E nós muitas das vezes pensamos: Senhor, por que buscar uma justificação? Por que buscar a santidade? Mas a palavra de Deus nunca diz que nenhum de nós seremos santos aqui na face da terra. A santidade nós só veremos alcançar no dia que nós chegarmos na glória. Mas enquanto isso não acontece, continuamos a buscar a presença do Senhor, continuamos a buscar a excelência de Deus, para que possamos também cumprir nas nossas vidas a palavra do Senhor. Apocalipse 2:10, que diz: agora me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. E para que nós possamos alcançar, isso vai ser somente através da fé, isso vai ser somente através daquela esperança, a fé que vai trazer à tona a alegria e a paz dentro do coração. E quando nós obter essa fé que nos traz a paz, a alegria também nos dará a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. A glória do Senhor não é somente para aqueles que querem obter grandeza. A glória do Senhor não é para aqueles somente que pensam que é estar buscando a Deus somente para poder obter aqui na terra. Não, a glória do Senhor é para aqueles que querem ansiosamente estar diante de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 25, a partir do versículo 31 ao 46, se não me falha a memória, aleluia, do grande dia do juízo. Esse dia vai ser um dia mais tremendo e glorioso, porque aquele dia só vai ser aqueles que teve a fé, aqueles que projetou a fé durante toda a sua carreira aqui na face da terra, aqueles que todo dia teve que passar pelas dificuldades, aqueles que todo dia passaram por humilhação, por amor à palavra do Senhor, aqueles que passaram dia a dia ouvindo pessoas dizendo que ele era careta, pessoas que passavam por você e disse, aleluia, assim como foi dito onde estava o seu Deus, onde está o seu Deus que hoje você está lutando simplesmente para sobreviver. O apóstolo Paulo sabia que a morte rondava ao seu redor, e quando nós sabemos que a morte está ao nosso lado, passamos por momentos de angústia, passamos por momentos de desesperos, e essas coisas talvez muitos de nós já passamos, essas coisas muitas das vezes já vimos pessoas ao nosso redor passando os últimos momentos de agonia, de morte. Muitas das vezes nós vemos pessoas, aleluia, louvado seja Deus, se degradando o seu corpo físico, mas acreditando que até o último momento o Senhor ainda pode fazer o milagre, acreditando que o Senhor simplesmente pode recolher ele a qualquer momento. E bom quando nós estamos que ouvimos, ainda que o Senhor, aleluia, não me restaure a saúde, mas que Ele possa restaurar a minha saúde espiritual, para que assim nós possamos compartilhar no céu, juntamente com os anjos do Senhor, e louvando e engrandecendo a Deus, dizendo, Senhor, ainda que o meu corpo perece na face da terra, mas que o meu espírito possa permanecer firme na sua presença, aleluia. Uma certa vez, eu estava ali no hospital e conversando com algumas pessoas, e algumas pessoas me disseram que para a face da terra, tudo agora está em fila, aleluia. Louvado seja Deus. E uma falou bem assim, agora nos resta também nos dizer que vai ter fila para a morte. E eu olhei para ela e disse bem assim, minha senhora, muitos dos que estão nessa fila aqui não vai sair daqui com vida, porque a morte hoje faz fila também aqui na face da terra, mas a vida só vai ter para aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, o corpo vai perecer, mas a sua alma um dia vai chegar no céu, e quando chega lá ele vai poder expressar a alegria. Eu não disse para ela que ela poderia olhar e ver os que estavam na
terra, porque de lá não vai poder mais ver aqueles que estão sofrendo aqui, mas vai se alegrar na presença do Senhor, porque a fé que ela vai ter que mover para sair de lá, não é simplesmente para poder sair com o corpo, mas é para poder chegar na glória, porque não adianta estabelecer os nossos corpos físicos na terra, se a nossa alma não estiver preparada para poder se alegrar na presença de Deus. Melhor sofremos como o apóstolo Paulo na face da terra, por angústia, prisões e cárceres, ser açoitado por amor, aleluia, ser xingado, chicoteado, mas que possamos guardar a nossa fé, para que nós possamos nos alegrar na presença de Deus, para que nós possamos falar: Senhor, combati o bom combate, fui zombado, fui chicoteado, muitas das vezes fui esquecido por todos, aleluia, fui esquecido muitas das vezes até pelos meus familiares, mas que o Senhor a todo momento estava se lembrando de mim, que o Senhor a todo momento cuidou, que a todo momento o Senhor segurou nas minhas mãos e fez que eu pudesse prevalecer, que fez que eu pudesse vencer todas as dificuldades da vida, que eu pude vencer todos aquilo, Senhor, mas que o justo juízo possa me justificar diante do dia e dizer ansiosamente: eu vou combater o meu combate, assim como o apóstolo Paulo combateu, ainda que todos possam esquecer, aleluia, de mim, eu quero que o Senhor se lembre, eu quero que o Senhor possa lembrar de mim e me dar força para que eu possa chegar no céu, aleluia, assim como a palavra do Senhor nos fala, faltando braço, pé ou pescoço, mas que a glória do Senhor possa prevalecer sobre a minha vida, e que nós possamos fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez, que possa se cumprir nas nossas vidas, e que o dia do juízo final nós possamos chegar e aguardar ansiosamente e ser reconhecido no céu como a igreja do Senhor, a igreja vencedora, a igreja que prevaleceu em tudo, a igreja que nada pôde deter, que tudo que fizeste foi por amor ao Senhor, que pudesse lutar até o fim e acreditando que o justo juízo, através da fé, nós alcançamos e chegamos lá, e que o Senhor possa dizer para todos os anjos, serafins e querubins que lá estão: esses também são aqueles que me adoraram na terra, esses são aqueles que vós também pelejou por eles, esses são aqueles que lutou por amor à palavra, e vós lutou por amor de cada um que possa chegar aqui hoje, e que nós possamos olhar e falar: Senhor, combatemos o bom combate, guardemos a nossa fé, e o Senhor hoje possa nos dar não somente a coroa da justiça, mas a coroa da vida eterna, na presença do Senhor, nós possamos nos alegrar, e que a igreja possa guardar nesta noite esta palavra, e que essa palavra possa fortificar o coração de cada um de vocês, assim que ela possa aleluia, louvado seja Deus, na vida de Timóteo, assim também possa ser na vida da igreja, e que nós possamos guardar as mensagens e respeitar cada palavra do nosso pastor, ainda que não agrada o nosso coração, ainda que não agrada a nossa mente, ainda que muitas das vezes nós possamos ser magoados por elas, mas nós possamos falar a Deus: Deus, perdoa-me, Senhor, porque eu não gostei desta palavra, perdoa o meu pastor por ter me humilhado através dessa palavra, mas que eu possa prevalecer confiando no Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Esta é a mensagem do Senhor nesta noite, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.